Olá, queridos, eu saúdo aos amigos e aos irmãos da família de Deus congregada ali na Igreja Batista de Montese, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, espero encontrar a todos com saúde física, saúde emocional, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um espiritualmente, que cada um tenha buscado mais a Deus, que cada um tenha lido mais a palavra, meditado nela, com o objetivo, não é? De conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Amados, nesta noite nós vamos meditar no texto que está no livro de Gênesis, capítulo 18, dos versículos 20 ao 33. E a palavra de Deus nos diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem sido multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram até Sodoma, mas Abraão ficou ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor deles. E disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou ao seu lugar. Meus queridos, se nós fôssemos dar um título à nossa reflexão dessa noite, ele seria A Medida da Ira de Deus. Esse seria o título que eu daria a esta meditação. E dentro desse título, da medida da ira de Deus, 4 coisas estão presentes ali: o propósito de Deus, o tempo de Deus, as circunstâncias humanas e as pessoas. São esses 4 elementos que estão ali presentes dentro desta medida. O texto que nós lemos, ele retrata o momento em que Deus revela a Abraão o seu propósito de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E no primeiro versículo do nosso texto, o versículo 20, Deus relata
a Abraão as suas justificativas. Diz assim o versículo 20: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. O clamor, ou seja, as evocações, as orações dirigidas a Deus, tinham se multiplicado. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: mas isso não é bom? Que as evocações, que as orações, que o clamor a Deus se multipliquem? Sim. No entanto, depende do que de fato está no coração de quem está clamando, de quem está supostamente orando, de quem está buscando a Deus naquele momento. Escute isso. O homem demonstra estar buscando a Deus em duas circunstâncias. A primeira circunstância é quando ele está querendo aproximar-se de Deus, a fim de ter uma maior intimidade com Ele, a fim de criar uma relação de comunhão plena e sincera com o seu Deus. E a segunda forma é quando os seus pecados se têm multiplicado tanto que, de certa forma, o temor o faz querer uma aproximação, mas não a fim de criar essa intimidade ou uma comunhão com Deus, mas para tentar uma anuência, uma complacência, uma cumplicidade de Deus, como se isso fosse possível. No caso dos homens daquelas duas cidades, o motivo era este segundo. Eles estavam buscando a Deus como talvez ali uma forma de ter uma complacência, de ter uma anuência, como se Deus fosse um Deus capaz de ser cúmplice do pecado. Deus diz no final do versículo 20: e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E Deus está dizendo isso exatamente porque Deus ele não anue com o pecado. Deus ele não convive com o pecado. Deus ele não admite o pecado. Então, o Senhor falou: e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, ele tem se tornado mais grave, ele tem se tornado mais pesado, exatamente porque vocês têm me buscado com esse objetivo, e não com o objetivo de abandoná-lo e de ter mais intimidade comigo. Deus sabia o que estava acontecendo com os homens daquelas cidades. Sabia que eles conheciam os seus pecados e reconheciam que estes haviam se multiplicado. Os pecados eram múltiplos. Se não, vejamos. O pecado habitual de Sodoma e Gomorra, amados irmãos, era o homossexualismo, né? Todo mundo sabe, inclusive, a relação sexual entre homens é conhecida como sodomia, né? Então, esse pecado habitual de Sodoma e Gomorra era este. Contudo, os profetas também associam os pecados dessas cidades a toda classe de desordens de natureza social. O profeta Isaías os associa com a injustiça, lá no capítulo 1, versículos 10 a 17. Nós não vamos ler esses textos para não tornar a mensagem mais longa. E também associa com a hipocrisia. Isaías associa também os pecados deles à hipocrisia. Está lá no capítulo 3, versículo 9. O profeta Jeremias os associa ao adultério, à mentira e ao incitamento à maldade. Está lá no capítulo 23, versículo 14. O profeta Ezequiel os associa ao orgulho, à vida falsa, à despreocupação com os pobres. E isso está lá no capítulo 16, versículo 49. Então, Deus diz a Abraão no versículo 21 que vai verificar a situação daquelas cidades. Veja o que diz o versículo 21. Descerei agora e verei se de fato
o que tem feito corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. É claro que Deus, ele já sabia da situação calamitosa daquele povo. Ele já sabia o que iria encontrar ali. E ele também já havia decretado tudo sobre a destruição deles. O versículo 22 diz que Deus enviou 2 anjos até Sodoma, a fim de verificar a sua situação pecaminosa e confirmar a sua destruição. Esses 2 anjos que Deus enviou, amados, eles foram em forma de homens, né? E diz assim o versículo 22: Então partiram dali aqueles homens e foram até Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então veja que Deus enviou os anjos a irem até Sodoma. Mas Abraão não saiu da presença do Senhor e fez alguns questionamentos a Deus. Enquanto esses homens foram até Sodoma e Gomorra, Abraão ficou ali com Deus, conversando, dialogando. E dos versículos 23 ao 32, Abraão inicia um diálogo com Deus a fim de tentar demovê-lo de cumprir esse desígnio. E questiona a Deus se porventura achasse 50 justos na cidade, se ainda assim a destruiria. E Deus disse que se achar 50 justos, pouparia todo lugar, por amor deles. E aí ele prosseguiu e falou de 45, e falou de 40, e falou de 30, e falou de 20, e chegou até a 10 justos. E Deus disse que pouparia a cidade por amor dos justos que ali se achassem, independentemente do número. Nós veremos mais à frente que Deus cumpriu o seu propósito. E de fato ele destruiu aquelas cidades. Isto significa dizer que ele ali não encontrou nenhum justo. Mas nós veremos também que Deus livrou uma família, a família do sobrinho de Abraão. Então Deus cumpre os seus propósitos, mas também, queridos, ele ouve as nossas orações. Ele escuta as petições, ele sabe os anseios do nosso coração e, segundo a sua vontade, segundo o merecimento que ele imputa a nós, que ele entende sobre nós, ele realiza, ele ouve as nossas orações. E a luta de Abraão, nesses questionamentos que ele fazia ali com Deus, tinha uma razão muito simples: os seus familiares que habitavam naquelas cidades. No versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Veja que Abraão, ele não se insurgiu contra Deus. Apesar de Deus ter mantido o seu propósito, Deus disse ali: olha, eu vou destruir as cidades, né? Mas ele não se insurgiu contra Deus, ele não se rebelou contra Deus, ele não questionou mais a Deus. E uma coisa interessante, ele sequer falou o nome do seu sobrinho. Abraão não falou com Deus sobre Ló e nem tentou avisar a Ló do que estava para acontecer, a destruição daquelas cidades. Porque Abraão, ele poderia mandar um mensageiro, ele mesmo ir dizer: olha, te prepara, pega a tua família e sai daqui porque o Senhor vai destruí-la. Mas não. Isto, queridos, chama-se submissão. Submissão à vontade de Deus. E também confiança no seu Deus. Então, irmãos, vemos até aqui, nesses textos, a ação do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus que nada foge ao seu controle e que tudo, seja a misericórdia ou seja a ira de justiça, vem das suas mãos e nada acontece sem que dele provenha. O mundo tem uma visão parcial de Deus. Ele não vê, não o conhece e nem busca esse conhecimento. Por essa razão, tem sofrido e muitos têm sido destruídos porque têm rejeitado conhecer a Deus, têm rejeitado a palavra de Deus. O profeta Oséias alerta e exorta a quem está distante de Deus
e que por isso está sofrendo, a fim de que torne ao seu Criador, ao Deus único, que despedaça e que sara, que fere, mas que cura a ferida, a Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E ele encerra a profecia admoestando todos a conhecerem e prosseguirem em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará, nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O que é a chuva serôdia? É aquela chuva fora de tempo, é aquela chuva inesperada, aquela chuva que vem de surpresa. As pessoas olham e dizem: puxa, não é tempo de chuva, mas olha, está chovendo. Assim, o profeta Oséias diz que será a vinda do Senhor, como a chuva serôdia. Então, amados, busquemos conhecer a Deus, pois somente Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Então, queridos, não conhecer a Deus causa destruição. Os que não buscam conhecer a Deus sofrem as consequências desse repúdio a Ele e desse repúdio à sua palavra, a qual é a única forma de conhecê-lo verdadeiramente. O profeta Oséias ainda nos diz, no capítulo 4, versículo 6, o seguinte: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, a fim de que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então o profeta Oséias, ele está dizendo: olha, porque vocês não têm conhecimento, porque vocês não conhecem a Deus, porque vocês não buscam conhecer a sua palavra, conhecer os seus desígnios, os seus decretos, os seus propósitos, o seu manual de instrução para a vida, vocês têm rejeitado esse conhecimento. Deus diz que também rejeitará a essas pessoas, né? E ele continua dizendo: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, quer dizer, esqueceram da sua palavra, esqueceram das escrituras, daquilo que ele deixou como regra de fé e prática nas vidas do seu povo, né? Então, amados, voltando ao nosso texto, nós chegamos então ao capítulo 19 de Gênesis, né? O nosso texto áudio está no capítulo 18, mas a nossa reflexão, ela vai navegar também por todo o capítulo 19 do livro de Gênesis. No capítulo 19 nós aprendemos algo importante: as diferentes reações entre ímpios, homens que rejeitam a Deus e a sua palavra, e entre justos, os salvos por meio da fé, e também do próprio Deus. O comportamento dos homens diante de Deus, segundo o seu coração, nós vemos aqui muito claramente expresso neste capítulo 19. Nos versículos de 1 ao 3, nós vemos aqui algumas atitudes de uma pessoa que é serva do Senhor, de um servo de Deus, como era Abraão e como era Ló. E diz assim, a partir do versículo 1: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ora, observe que Abraão não mandou avisar Ló, mas Ló, ele era um homem justo, ele era um servo do Senhor. Ele estava vendo toda aquela situação de perversão daquelas 2 cidades. E ele conhecia Deus, então ele sabia que Deus estava extremamente incomodado com aquela situação, e certamente Deus também o avisou, o fez sentir alguma coisa, tanto é que a palavra diz que ele estava à porta de Sodoma. E aí
o versículo prossegue: e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então veja que Ló, quando viu aqueles homens, quando viu aqueles anjos, ele foi ao encontro deles, mas ele já inclinou-se com o rosto em terra. Quer dizer, é uma prova ali de submissão, de respeito, não é? Àqueles homens que eles sabiam que eram enviados de Deus. E o versículo 2 diz: e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. Então, veja essa atitude de Ló, uma atitude de um verdadeiro servo, que busca a Deus e vai ao seu encontro, com atitudes de reverência, com atitudes de temor, de hospitalidade, de humildade e de submissão. E segue o versículo 2: e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Era como se Ló estivesse tentando ali retardar a ira do Senhor sobre aquela cidade, de uma forma que ele queria impedir aqueles homens de já ficarem na rua, de já começarem ali a destruição da cidade, né? Ele queria levá-los até a sua casa, para que de repente a ira do Senhor se aplacasse, né? Porque o objetivo realmente do verdadeiro servo é de não ver o povo perecer, de não ver perdidos, né? De levar, de conduzir almas à salvação, né? Nós, enquanto servos do Senhor, temos a missão de levar a mensagem da salvação ao mundo inteiro. E o nosso desejo é que todos passem a ser alcançados, que todos possam ser alcançados. Esse é o propósito do comissionamento de Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Isso chama-se misericórdia, a qual o Senhor exige de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 13, a palavra de Deus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar a justos, mas aos pecadores ao arrependimento. E segue ainda no versículo 2 do nosso texto: e eles disseram, eles aqui, aqueles homens, né, os anjos, né, não, ou seja, eles estavam ali rejeitando o convite de Ló. E ele disse: não, antes na rua passaremos a noite. Eles já queriam ali começar o seu trabalho. Eles tinham uma missão de Deus a cumprir e não queriam se desviar dela. Eles estavam focados no cumprimento dessa ordem, eles estavam focados na obediência a Deus, no sentido de cumprir os desígnios do Senhor. Mas Ló insistiu, até que Deus permitiu, e os anjos o atenderam. E Ló agradeceu a Deus, conforme está escrito no versículo 3. E diz assim: e insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, aqueles homens consentiram em entrar na casa de Ló, e Ló, grato a Deus, fez isso. Fez comida, bom alimento, dando conforto, dando guarita, dando hospitalidade àqueles homens, né? Agora veja, nos versículos 4 e 5, como procede o ímpio. Quais são as atitudes do ímpio diante da palavra de Deus, diante das ações de Deus. Versículo 4 diz assim: e antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, a fim de que os conheçamos. Então, o coração desses homens ali, esses homens de Sodoma, estava cheio de temor. Eles sabiam
que aqueles homens ali vinham cumprir uma missão e que não ia ser coisa boa para eles. Mas eles também estavam cheios de ódio, e por isso o desejo deles era matar aqueles homens enviados por Deus, a fim de que eles não cumprissem o seu propósito. E nos versículos 6 ao 14, nós vemos novamente aqui uma atitude de servo, que diz o versículo 6: Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Ou seja, Ló foi para fora de casa, fechou a porta para que eles não tivessem acesso à sua casa, onde estavam os homens. E o versículo 7 diz assim: E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porquanto estão sob a proteção do meu teto. Então veja a reverência de Ló. Ele estava ali, sob o teto dele, 2 homens de Deus, 2 anjos enviados por Deus. E ele era capaz de entregar as suas filhas em lugar daqueles homens, a fim de que nenhum mal alcançasse aqueles homens, né? Para nós entendermos aqui a atitude de um verdadeiro servo, né? E no versículo 9 continua: Eles, porém, disseram, eles aqui, os homens de Sodoma, sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo vem aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Aqui eles ameaçando Ló, né? E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se a fim de arrombar a porta. Então, aqui nós vimos a atitude de Ló como servo, mas vimos também, no último versículo 9 que nós lemos, a atitude ímpia desses homens. Eles partiram para cima de Ló, eles iam entrar dentro da casa porque eles queriam matar os 2 homens, né? Nos versículos 10 a 13, Deus age favoravelmente ao seu servo e o livra, e também a sua casa. Aqui nós vemos a atitude de Deus, o comportamento de Deus diante de um servo fiel e verdadeiro. Olha o que diz o versículo 10. Aqueles homens, no entanto, estendendo a mão, aqueles homens aqui, os anjos, né? Estendendo a mão, fizeram entrar Ló na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, aqueles homens, por intermédio de Deus, né, eles estenderam as mãos e cegaram aqueles homens. E Deus, queridos, ele cega os seus inimigos, a fim de que não te alcancem. E prossegue o versículo 12. Então disseram aqueles homens, os anjos, a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, faze-os sair deste lugar. Então os anjos estavam aqui, dizendo para Ló: olha, você tem mais gente aqui na casa, né? Teus filhos e filhas, os teus genros, e também os teus amigos que estão na cidade. Faze-os sair deste lugar. E no versículo 13, ele diz: Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, o clamor do povo de Sodoma, tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quer dizer, Deus estava irritado com o clamor daquele povo. Um povo cujos lábios honravam a Deus, mas o coração deles estava distante de Deus, pela perversão, pelo pecado que ali habitava. Mas eles viviam clamando a Deus, e isso estava causando a ira de Deus. E Ló, servo do Senhor, como servo, foi cumprir a sua parte. Mais uma atitude de servo. Está no versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, pois
o Senhor há de destruir a cidade. Agora veja como procederam os genros de Ló, homens ímpios. Vejam como foi o procedimento deles. Está na parte B do versículo 14, que diz assim: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ou seja, eles olharam para Ló e disseram: esse homem está brincando conosco. Quer dizer, era de madrugada. O que Ló iria fazer de madrugada, acordando-os para fazer uma brincadeira, né? Então, coisa verdadeiramente de ímpio, né? Então, eles não creram na palavra. No versículo 15 a 17, Deus cumpriu a sua promessa, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então, aqui nesses versículos 15 a 17, mais um proceder de Deus, mais uma atitude de Deus. Diz assim o versículo 15: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, a fim de que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Então, aqui nesse versículo 16, diz que Ló estava protelando a sua saída. Então os homens tiveram que pegar ele pela mão, pegaram a mão dele, pegaram a mão da esposa dele, pegaram as mãos das duas filhas e conduziram para fora da cidade. E a palavra diz que tudo isso aqui era misericórdia de Deus. Deus estava sendo bom com eles, né? Então eles conseguiram tirar Ló da cidade. E o versículo 17 diz: havendo-os levado fora, disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, foge para o monte, a fim de que não pereças. Então os anjos levaram Ló para fora da cidade, juntamente com sua família, e deu esta ordem: olha, vai-te, salva a tua vida, e não olhes para trás, e não pares em canto nenhum. Vai para o monte, a fim de que não pereças. Nos versículos 19 e 20, mais atitudes de servo, mais um procedimento de quem verdadeiramente é discípulo do Senhor. Versículo 19 diz: eis que o teu servo achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Versículo 20. Eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena. Deixe-me fugir para lá, e nela viverá a minha alma. Então, Ló, ele foi obediente, né? E ele só questionou aqui e pediu àqueles homens, e pediu a Deus, né, que o permitisse não subir ao monte, porque ele temia pela distância que a ira os alcançasse. Então ele disse: deixa a gente ficar nessa cidade pequena aqui, só por enquanto, né? E Deus o permitiu. Nos versículos 21 a 25, e aí Deus age com misericórdia com os seus servos fiéis, né? É o que nós vemos nesse procedimento, nessa atitude de Deus. Versículo 21 diz: e disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, a fim de não destruir aquela cidade de que falaste. Então ele estava dizendo: olha, ok, então vocês podem ir até aquela cidade, e eu não vou destruir aquela cidade por enquanto. Versículo 22, apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade. E o versículo 23 diz, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Então tudo foi destruído.
toda a cidade, todos os moradores, todos os homens, e também as campinas, e tudo que nascia da terra, toda a vegetação também foi destruída. Agora, veja mais uma vez aqui, no versículo 26, como é a atitude do ímpio. Veja como procedeu a mulher de Ló. Diz assim o versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló, ela ouviu a palavra, ela atendeu o chamado, mas de fato ela não acreditou. Desprezou a orientação dada pelos homens de Deus. Seu objetivo era apenas escapar da destruição que cairia sobre todos naquela cidade. Mas não deu crédito à palavra. Logo que o perigo passou, ela desobedeceu a Deus e rejeitou a palavra. Quantos têm buscado a Deus nesse momento que nós temos vivido? Esse momento difícil que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Quantos têm buscado a Deus, não é verdade? Temos visto homens mais espiritualizados, mais propensos a aproximarem-se de Deus e até a ouvirem a palavra. Mas e quando tudo isso passar? Será que permanecerão fiéis? Ou agirão como a mulher de Ló? Olharão para trás, voltando às suas vidas anteriores. Uma vida sem Deus, uma vida que despreza a sua palavra. Nos versículos 27 e 28, veja o procedimento de Abraão, mais uma atitude de servo, de quem é servo do Senhor. Diz assim o versículo 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Veja, o servo fiel, ele crê, e ele apenas contempla o cumprimento das promessas de Deus. Ele contempla o cumprimento das promessas de Deus para o seu bem, mas ele contempla também o cumprimento das promessas de Deus para o castigo dos ímpios. No Salmos 91, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Era o que Abraão estava contemplando naquele momento. Ele olhou dali e viu as cidades de Sodoma e Gomorra completamente destruídas, inclusive as campinas, os campos que levavam até ela. E no versículo 29, mais uma ação de Deus, mais uma atitude que mostra a misericórdia de Deus com os seus servos fiéis. Como é que Deus procede com eles? Diz assim o versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, depois de cumprido ali o propósito de Deus de destruir Sodoma e Gomorra, ele ia destruir também aquelas outras cidades, inclusive a cidade de Zoar. Então Deus os tirou de lá, né? Deus lembrou-se de Abraão, porque Abraão havia questionado a ele, apesar de não ter falado da sua família, não é? Mas ele sabia que Ló era sobrinho de Abraão. Então Deus lembrou-se de Abraão e aí também lembrou-se de Ló. E aí os tirou de lá, né? Foi exatamente aqui no desenvolvimento deste último versículo que eu percebi, que eu entendi o cerne desta mensagem, né? Pelo menos aquilo que Deus estava falando para mim. Porque Deus, ele fala através
das mensagens que ele entrega aos seus servos de várias formas, né? Ele fala de uma maneira para mim, ele fala de outra forma a você, dentro da mesma mensagem, dentro das mesmas palavras, mas ele, através do seu Espírito, ele vai diretamente ao ponto em que você está necessitando. E foi exatamente neste versículo 29, foi a partir daqui que eu comecei a entender qual era o principal ensino que Deus estava falando para mim, né? E para você. Este também é um ensino, mas talvez não seja o principal. Você vai tirar outros ensinos que você reputa como mais importante. Então, eu observei esse versículo, eu me lembrei da preocupação que eu tenho com o sentido das minhas orações nesse momento, das minhas atitudes, desse momento de dificuldade que nós estamos passando, de isolamento, de solidão, de medo, de temor, não é? Então, a minha preocupação com o sentido das minhas orações, das minhas atitudes, do meu comportamento, dos meus sentimentos sobre esse momento que estamos vivendo e sobre aquilo que eu estava clamando a Deus. Veja que os homens de Sodoma e Gomorra estavam clamando a Deus, mas esse clamor deles, Deus não escutava. E, ao contrário, Deus se irritava com esse clamor deles, né? Então eu tinha essa preocupação, e eu acho que todos nós devemos ter quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, porque Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é soberano, Ele é Deus, né? Então nós temos que estar diante dEle mesmo, com temor e tremor, como Ele mesmo nos diz, né? Então, quando eu peço algumas vezes a Deus que tudo isso passe, que esse momento de dificuldade, que esse vírus, né, que essa doença, que tudo isso se acabe, um certo temor chega ao meu coração, sabe, irmãos? Porque eu tenho estar contendendo com Deus, ou seja, de estar pedindo a Deus algo que seja contrário à vontade dEle, que seja contrário aos seus propósitos, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo é propósito dEle, é decreto dEle, é determinação dEle. A sua ira está sendo derramada e nós não sabemos qual a medida da sua ira, que envolve aqueles elementos lá, né? O propósito, o tempo, as circunstâncias e as pessoas, né? Mas nessa reflexão eu entendi que isso era bom, pois o Senhor nos orienta até naquilo que pedimos. E mais, Ele nos ensina a pedirmos tudo em nome de Jesus. E o que significa pedir em nome de Jesus? Significa pedir segundo a sua vontade, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. E, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus é tão maravilhoso que Ele próprio, além de nos ensinar, que Ele nos deu o exemplo em si mesmo. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42, a palavra de Deus nos diz assim: e tornando a retirar-se, orou dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus estava ali no Getsêmani, vivendo o pior momento da sua vida. Momentos de terror, momentos de temor, pois eram momentos que antecediam a sua morte. No entanto, ele não desprezou a palavra de Deus, ele não desprezou a sua própria palavra, ele não negou o seu ensino sobre a fidelidade ao Pai e de, independentemente das circunstâncias, continuar firmes em obediência a Deus, com fé e confiança, pois Deus jamais abandona um filho seu.
Qual tem sido a sua atitude diante dessa pandemia, meu irmão? Qual tem sido a sua atitude diante dessa pandemia, minha irmã? E meus amigos, qual tem sido a sua atitude diante desta pandemia? Qual tem sido o seu clamor? Como você tem procedido? Você tem agido como Abraão? Como servo? Ou você tem agido como os genros de Ló? O que o Senhor nos ensinou nessa reflexão e nos ensina em toda a sua palavra, nos fortalece para permanecermos confiantes no amor de Deus para conosco, a fim de lançarmos fora todo medo, como nos diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é perfeito em amor. Então, querido, como você tem procedido nessa pandemia? Como Ló? Eu espero que sim. Pois Ló confiou o tempo todo e em momento algum ele permitiu que o seu temor colocasse em dúvida ou abalasse a sua confiança em Deus. Escute isso. A vontade do Senhor sempre prevalecerá. Então, não temamos. O livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E que, após essa tormenta, a nossa atitude também seja diferente da atitude da mulher de Ló. Mesmo o Senhor a tendo livrado, ela olhou para trás e perdeu a bênção. Ela já estava livre, ela já não corria mais riscos. E aí ela desobedeceu, ela olhou para trás. E para encerrar, eu quero deixar um versículo com os meus amados irmãos e amigos. Ele está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, irmãos, que os ensinos do Senhor, que os ensinos da sua palavra nos molde, nos mova a buscarmos conhecer o Senhor e prosseguirmos a buscar em conhecê-lo, que nós nos entreguemos completamente a esta verdade, que nós confiemos plenamente neste Deus, no nosso Criador, no nosso Pai Celestial, no único que tem poder para salvar, e que a nossa atitude diante dele seja de fato uma atitude de servo, uma atitude agradável a ele, e que neste momento difícil que nós estamos vivendo, em que nós estamos buscando mais a ele, todos, os crentes, os homens de outras religiões, os ímpios, têm buscado uma espiritualidade, porque são momentos realmente difíceis. Mas que quando tudo isso passar, nós não olhemos para trás. Que você, meu irmão e minha irmã, que você, meu amigo, que está escutando esta mensagem, não olhe para trás. Não volte a ter a vida que você tinha antes. Não torne para aquela vida de perversão, daquela vida de Sodoma e Gomorra que você vivia. Não volte para uma vida distante de Deus. Não volte para uma vida distante da casa do Senhor. Não volte para uma vida onde a oração não faça parte dela. Não volte para uma vida onde você coloque Deus em segundo lugar, em segundo plano. Então, que Deus nos abençoe,
e que Ele nos fortaleça, continue nos fortalecendo espiritualmente e que nós também nos fortaleçamos a nossa alma, a nossa mente, para que as nossas emoções, para que o nosso emocional esteja também equilibrado, porque nós vivemos momentos de solidão, momentos de isolamento, e isso pode gerar muitos sentimentos negativos. Então, que Deus os fortaleça e que o Espírito Santo testifique com o seu Espírito para que você seja fortalecido e que o perfeito amor de Deus tire de você todo o medo. Glória a Deus, aleluia e amém.